Paz do Senhor, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora você vai ver esse vídeo, mas já está no ar mais um episódio aqui do Podfé. Estamos na presença do nosso querido irmão, amigo, professor Alexandre José. E hoje temos um convidado especial, o nosso irmão André Luiz, é o nosso convidado, o bacharelado dessa programação. O irmão André é presbítero, professor, educador, ensinador, né, há mais de 20 anos aí. Irmão, tem a palavra, se apresenta aí para o pessoal. Muito obrigado, meus irmãos. Eu cumprimento a todos aí, uma boa noite, uma boa tarde, ou um bom dia também, com a paz do Senhor Jesus. Estamos contentes pelo convite, e é um privilégio para nós poder compartilhar, junto com os irmãos, a palavra de Deus, que edifica, que solidifica, que reaviva e que transforma as nossas vidas dia após dia. É um grande privilégio para nós poder compartilhar com os irmãos. Glória a Deus. Amém? Deus abençoe, meu irmão. É um privilégio ter o irmão aqui como nosso convidado. Sinta-se à vontade, o Podfé é todo seu. Nosso irmão também, o professor Alexandre José, né? Acredite, já dispensa comentários, já é cativo dessa mesa, né? É um dos corpos integrantes aqui, né, irmão André, do Podfé. Mas, por favor, deixa a tua palavra aí para o pessoal também. Amém. Evangelista Rafael, presbítero irmão André, uma honra poder estar com o senhor aqui hoje nessa programação. A todos os ouvintes que estão sintonizados nesta programação, que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a vida de vocês. Creio que hoje vai ser uma bênção poder aqui dialogar com meu amigo, né, presbítero irmão André, que, diga-se de passagem, irmãos, é um grande conhecedor das Escrituras Sagradas aí. Deus abençoe. Vocês viram aí, né? Ele traz os amigos aqui para ser encurralado na mesa do Podfé. Muito amigo, hein? E a nossa temática de hoje, desse episódio aqui do Podfé, será sobre a questão do vinho. Essa questão milenar aí, por que não tão atual nos dias de hoje? Afinal, o cristão pode ou não beber vinho, uma vez que essa bebida está associada às passagens bíblicas, e até mesmo temos a citação dele na última ceia, se assim a gente pode dizer. Então, o questionamento que fica para nós é: não podemos tomar vinho ou somente nos é proibido a embriaguez? E o nosso irmão André vai nos ajudar a compreender melhor esse assunto aí. Ele não é um sommelier, um degustador de vinho, né? Mas ele vai nos ajudar, à luz das Escrituras, a compreender melhor. Para você que tem dúvidas em relação a esse assunto, já deixa o seu like, comenta, compartilha com alguém aí que também tem dúvida. Eu acredito que hoje esse episódio vai ser aí de grande valia para todos nós. Então, professor André, a questão que nós já lançamos aqui acerca do vinho é o texto de Efésios, né, capítulo 5, verso 18, onde diz que "E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo." Esse capítulo, em detrimento com esses versículos, podemos entender como uma narrativa de proibição? Como compreender melhor esse questionamento entre beber ou não beber o vinho? Muito bem. Realmente, esse é um assunto bastante complexo, né, de bastante discussão, mas nós entendemos pela palavra de Deus que não existe com exatidão a proibição do uso do vinho, de ingerir o vinho. Mas compreendemos também com exatidão a proibição do embriagar-se com o vinho. Nesse texto, né, citado pelo irmão de Paulo aos Efésios, ele é bem claro com relação à embriaguez.
né? Porque, entendendo Paulo, que o vinho, propriamente dito nesse texto, ele é um vinho que ele cita embriagante, não é o vinho que nós entendemos também que é o suco de uva, propriamente dito, que a palavra vinho, segundo o Novo Testamento, ela é oinos, e dependendo do texto e do contexto que aplicamos, que lemos, entendemos se ele é embriagante ou não. Nesse caso, Paulo estava advertindo a igreja que não fizesse o uso realmente do vinho propriamente dito embriagante, em demasia, a ponto de embriagar-se. Porque a embriaguez, ela traz a disfunção orgânica da pessoa, né? Ela traz... a pessoa acaba, podemos dizer assim, perde o seu autocontrole, como, né, com relação ao seu procedimento, com relação ao seu raciocínio, né? Então ela começa a se comprometer moralmente, né? E até mesmo, de certa forma, podemos dizer, de um relacionamento interpessoal, né? Alguns ficam mais agressivos, outros ficam chorão, né? Outros ficam engraçados. O outro ficou bonzinho. A verdade o efeito é adverso, exatamente. Né? Então, Paulo, ele diz para ter esse cuidado, propriamente dito, por quê? Porque a igreja estava em ascensão naquela ocasião e em todo o tempo Paulo aponta para Cristo como um exemplo nosso. Então, o cristão verdadeiro precisa ter essa consciência, né, de que ele é um exemplo de sanidade mental, de comportamento, de relacionamento, e o vinho em si traz esse desconforto, esse desequilíbrio, né? Provoca o descontrole. Exatamente. Então, o apóstolo Paulo, muito sábio, trouxe esse conselho para a igreja. E, diga-se de passagem, ser cheio do Espírito Santo é um imperativo de Cristo, né? Paulo transmitindo à igreja em si esse imperativo, essa ordenança da não embriaguez, quanto mais ser cheio do Espírito Santo. Porque a embriaguez, ela conduz a pessoa de uma forma escandalosa, querendo ou não. E você ser cheio do Espírito Santo, você é conduzido de uma forma edificante, prazerosa, aonde você vai ser, de certa forma, atraído, você vai atrair olhares para você, mas não de uma forma repudiosa, né? Assim, repudiante, mas de uma forma diferente, como se o próprio Senhor Jesus estivesse ali, né? Assim, através da sua vida, falando com aquela pessoa. Então, Paulo chama a atenção da igreja para essa questão, né? Qual o seu posicionamento diante de Deus? Né? Ser cheio do Espírito Santo ou não? Ou ser embriagado, né? Como um ébrio, né? Como a própria palavra de Deus nos ensina, que tira-nos da postura, né, verdadeira como cristão, da qual Deus requer de cada um de nós, né? Então, o meu ponto de vista, assim, em primeira mão, a bebida em si, o vinho, né, embriagante, traz esses dissabores e essas consequências para a pessoa, assim, individualmente. E também, consequentemente, pode trazer um dissabor para os que estão, né, junto com essa pessoa. Lembrando que, bem dizendo que ela carrega e traz em si um nome que é sobre todo nome, que é o nome de Jesus, que é o título como cristão, né? Porque o mundo em si não precisa
de um letreiro dizendo que nós somos cristãos ou que devemos ou não devemos fazer como cristãos. Quando acontece algo assim extraordinário, como supor a embriaguez, automaticamente alguém vai apontar o dedo para você e falar, mas você não é um cristão? Com certeza. Como você está Acho dessa que forma? Crente pode beber? Aquela pergunta popular. Crente pode Exatamente. beber, né? Cai nessa, Se é crente e tá bebendo, vamos dizer nessa assim, falácia, né? né? Exatamente. Na boca do povo. Então, a princípio, de primeira mão, são essas palavras que eu quero deixar colocado aqui. Então, seria a proibição maior seria aí nem tanto em consumir, mas em embriaguez. A embriaguez. E dentro da visão espiritual, é melhor não beber. É melhor abster-se, né? Melhor abster-se para não correr o risco. Porque ser cristão é algo de bastante responsabilidade. Embora muitos acham que não, mas sim. Principalmente nos dias que nós estamos vivendo, onde a ênfase para a embriaguez, né, tem sido muito grande. E os resultados e as consequências disso nós vemos nos telejornais, nas notícias, através das redes sociais, de tantas tragédias consequentes disso. Porque a pessoa diz que bebe socialmente, a longo prazo ela não vai estar mais bebendo socialmente. Ainda que esteja, malefícios vêm para a sua vida pessoal, né, física, e, consequentemente, pode trazer transtorno até para a família, né, dependendo da consequência que vem uma doença, algo dessa natureza, por conta do álcool, né, propriamente Contido dito, no contido vinho ali. no vinho, a longo prazo pode trazer sim, né? Mas temos visto que a embriaguez em si tem trazido consequências terríveis, de ordem familiar, de todas as outras naturezas aí que a gente pode colocar aqui, né? No trabalho, no trânsito, e de todas as formas e maneiras, né? Tá certo. Nosso Alexandre quer pontuar algo? Tem alguma pergunta pro nobre amigo? Você trouxe ele para ser prensado aí? Olha, você está vendo o sim dele? Ele já veio com alfinetes, hein? Ele já veio com alfinetes. Dentro dessa recomendação de Paulo, não seria somente a embriaguez? Por exemplo, não pode se embriagar, encher a cara, mas tomar um pouco de vinho, teria algum pecado nisso? Propriamente a Bíblia não faz essa referência, né? Essa proibição. E o porquê que a Bíblia não faz essa proibição? É uma pergunta interessante, né? A Bíblia não é um livro técnico, como um manual de um aparelho novo que você compra, né, um eletrônico, uma máquina de lavar, ou um micro-ondas, que você vai ali no manual consultar o que eu posso fazer ou o que eu não posso, para que esse tenha uma durabilidade. A Bíblia não é um manual técnico. Por exemplo, nós também não vemos na Bíblia proibição de você não fumar maconha, por exemplo. Não está escrito que não pode, então eu posso fumar. Né? Galera a favor do 5,20 aí já... Não, hoje... 5,20 não, 4,20. É 4,20, olha. Já viu que eu não sou da tribo. É para efeitos medicinais. Mas... Tudo bem, é para efeitos medicinais. Vocês já viram o chá da tarde, né? O cérebro de uma pessoa que fuma maconha, quando ela vem a óbito, já viu o cérebro de uma pessoa que fazia uso da maconha, ainda que para efeitos medicinais, e o cérebro de uma pessoa saudável? A diferença que tem. Então, traz danos também. A princípio, eu creio que Deus não criou o homem para se satisfazer e se alegrar com essas coisas, né? A palavra de Deus é bem clara, que o Senhor é a nossa alegria, né? Alegrai-vos no Senhor, disse Paulo, né? Todavia, a proibição em si, a Bíblia não relata. Mas nós temos textos aqui na Bíblia. Provérbios, capítulo 23, é um dos textos assim, bem forte com relação a
essa questão de proibição, né? São as consequências de você fazer o uso, como eu disse, ainda que moderado, do vinho. Não vou me embriagar, mas eu vou fazer um uso moderado. Provérbios 23 aqui, eu posso ler, meus irmãos? Por favor. Vamos ler aqui. Então, Provérbios capítulo 23. Quebre todos os alfinetes dele, irmão. Fica à vontade. Do versículo 29 ao 32. Vamos lá. Para quem são os ais? Para quem são os pesares? Para quem as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando vinho misturado. Não olheis para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No fim, picará como a cobra e como a víbora morderá. Então, é um texto assim, bastante relevante. Esse texto de Provérbios traz para nós refletirmos se vale a pena, né? Nós corremos o risco de fazermos o uso, ainda que moderado, dessa bebida, o vinho, né? Inebriante, ou não. Então é algo bastante pessoal, né? E a Bíblia, como o irmão Alexandre me perguntou, se há proibição, não há. Mas nós trazemos aqui não só esse texto, tem outros textos também que trazem à luz para nós o perigo que é de você fazer o uso da bebida, propriamente dita. Mesmo porque tem uma pergunta muito interessante. Qual o benefício que o álcool contido nessa bebida vai trazer para o meu organismo? Qual o benefício? Maior do que ser cheio do Espírito Santo? Quem traz mais benefício? Ser cheio do Espírito Santo ou fazer uso moderadamente de uma bebida como vinho, que é uma bebida inebriante? Maravilha. Né? Então, a ideia de proibir, ela não existe, mas é mais uma questão de despertar uma consciência, Positivo. aonde o cristão vai procurar o que é melhor para ele, igual o irmão pontuou agora. Sim. Na conclusão, né? O que vale mais? Vale mais se fazer o uso do vinho como um fim medicinal ou estar cheio do Espírito que tem autoridade para repreender todas as enfermidades ou cuidar do cristão em todas as esferas. Exatamente. Então, a ideia central é essa. Com certeza. Então, assim, essa é uma pontuação minha. O irmão tem liberdade, se quiser responder ou não, mas é só um questionamento, né? A gente entende que a citação de Éfeso, né, é uma igreja que está num centro, vamos dizer assim, helenístico, a variação de deuses. Exatamente. Podemos associar essa citação aqui até mesmo cultural no que Paulo está dizendo para a igreja, uma vez que o vinho é associado às entidades pagãs, Sim. Acho que ao deus bacanal, é isso? Bacanal, isso. Poderíamos considerar isso aí também para desassociar o comportamento cristão do comportamento pagão? Sim. Com certeza, fazia parte da cultura ali das pessoas. E Paulo esteve durante 3 anos ali na cidade de Éfeso pregando, e diga-se de passagem, sem zap, sem no preto Facebook, e no branco. Paulo era a raiz, Paulo era a raiz. Durante 3 anos ali, a Bíblia diz que grande foi o ajuntamento que o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo na vida de Paulo agregou, né, de pessoas ao cristianismo, né? Então, forte era a cultura e o misticismo que imperava naquela cidade. E devemos citar também o templo da deusa Diana, né? Onde haviam aqueles cultos
sexuais ali, né? Então, ali com certeza faziam uso do próprio vinho inebriante para poder estarem ali... Entrar em êxtase. Em êxtase, né? Em liberação total. É o que a bebida inebriante produz no organismo da pessoa, né? Eu posso dizer que já fiz uso muito. E você fica completamente dominado por aquela... na verdade, aquele êxtase, né? Que a bebida proporciona, aquela liberdade que você encontra, que você acha que pode fazer tudo que vem na sua cabeça, e faz mesmo, porque o próprio apóstolo Paulo nos ensina lá em Efésios que dardos inflamados e setas e dardos inflamados são lançados na nossa mente, aonde é o campo de batalha maior, e somos com certeza ali, ficamos vulneráveis ao adversário das nossas almas para praticar toda e qualquer depravação e toda e qualquer degradação humana que vem ali no nosso coração, no nosso pensamento, que abomina, né, o templo do Espírito Santo, da qual somos nós, né? Então, a cultura, com certeza, daquela região, ela tinha uma grande influência na vida das pessoas, né? Então, nós sabemos que o processo da santificação, até mesmo da regeneração e da santificação, é um processo gradual, né? Com certeza também o processo do arrependimento acompanha, e a pessoa, à medida que ela vai se aproximando de Deus, Deus vai esclarecendo para ela ainda mais a sua posição diante dele, né? Como você está, a sua situação diante do Senhor. Ele vai esclarecendo, ele vai mostrando para a pessoa através da leitura da palavra, né? Da meditação, da comunhão. Quanto mais nos aproximamos do Senhor, mais consciência de pecado nós temos. Então é onde Deus vai operando, né? O processo de libertação e santificação das nossas vidas. Então, eu creio que o conselho de Paulo para a igreja foi concernente, ele tinha consciência disso, mas em contrapartida não tinha como não dizer essas palavras. Não proibir. Não proibir, né? Por completo. Exatamente. Uma vez porque também não é só associada à cultura pagã, né? Exatamente. Nós temos o inserimento aí do vinho na cultura judaica. Isso. E hoje, né, trazemos aí o simbolismo para a vertente cristã. Exatamente. Isso Maravilha. mesmo. Então, acredito que ficou atualizado. Então, no entendimento do pastor André e aquilo que ele propôs para nós, né, acredito que o irmão Alexandre também cria assim, fica mais a ideia do cristão, não da proibição, mas de despertar uma consciência nele. Isso. Para que o uso demasiado não lhe provoque escândalo e, a longo prazo, os malefícios na saúde do indivíduo, né? Exatamente. E ao que a bebida está associada, acho que na questão cultural até do nosso país, né, a algo não favorável à fé cristã. Exatamente. Automaticamente o cristão, mais uma vez, ele acaba caindo no princípio do escândalo, né? E assim, por mais que não há uma proibição aos olhos de quem vê, né, nós temos que ser objetos aí, propagadores aí do evangelho e da glória de Deus, né? A nossa missão é outra, vamos dizer assim, né? Com certeza. Mas dentro do que o pastor André disse para nós, eu vi que o irmão falou um pouco da questão de vinho, o vinho da embriaguez, o vinho inebriante, e nosso segundo questionamento dentro dessa temática seria exatamente esse: se há uma diferença de vinho, né, uma vez que lá em Hebreus 6,3 vai nos narrar que para aqueles que fizeram o voto do nazireado, né, o nazireu em si, não era para ele tomar, né, o vinho, bebida forte, né, ou vinagre de vinho, né, ou até mesmo as beberagens. Acredito que é um subproduto da uva, um suco fermentado ou coisa do tipo, se a gente cai nesse conceito de vinho mais uma vez. E era proibido até mesmo o uso da uva e da casca. Há essa diferença de vinho, tipo, esse vinho aqui, o vinho sem álcool o cristão pode, o vinho com álcool o cristão não pode. Como
a gente pode pontuar isso para quem está nos assistindo? Para a minha pergunta. Totalmente. O nosso especialista hoje. Você não vai jogar para Alexandre? Eu queria só fazer uma observação dentro da Sim. primeira pergunta que eu fiz para o pastor André, Pois não. o presbítero André. Quem sabe a observação Não, é a resposta. ele é retrospectiva. Toda vez ele faz. Porque assim, eu Crente retrospecto. lancei a pergunta, né? O irmão explicou muito bem. Só que aqui em Efésios 5:18, Paulo ele parece dizer para não se embriagar. Ai, aos alfinetes. Não se embriagar, mas fazer o uso um pouquinho ali. Entra até na questão da cultura, que o evangelista Rafael pontuou, acerca dos ídolos, né, daquela região. Diga-se de passagem, que era muito Era forte. politeísta, né? Acreditava na existência de mais de um Deus. O sincretismo religioso. Exatamente. Gerava ali. E aí o evangelista apontou muito bem a questão do bacanal, né? Só que parece haver uma contradição aí. Por quê? Porque se ele está partindo desse pressuposto que o Rafael colocou sobre a questão cultural em si, da região de Éfeso, que era uma região pagã, por que lá em 1 Timóteo 5:23, que diga-se de passagem, Timóteo está na região de Éfeso, Sim. ele pede para o seu filho na fé Timóteo tomar um pouco de vinho. E a mesma palavra empregada, oinos, né? Muito Que é a bem. palavra grega para vinho. Parece não haver uma contradição aí, questão de tomar um pouquinho com o se embriagar, porque o tomar um pouco não é se embriagar. Muito Ou bem. uma coisa não tem nada a ver com a outra, ou não pode tomar mesmo nem sequer um pouquinho. Como explicar essa recomendação que ele fez ao seu filho na fé, Timóteo, sobre o uso do vinho? Porque ele pediu para Timóteo tomar um pouco. E Timóteo também está na região de Éfeso, pastoreando a igreja de Éfeso. E Diga-se agora? de passagem, exatamente. 2 Timóteo ou 1 1 Timóteo 5:23. 5:23. Vamos lá. Duro se alguém chegasse, meu pastor, Muito bem. meu pastor pediu para mim tomar vinho agora. Pois é. 5:23 de 1 Timóteo. Isso. Olha só. Diz assim a palavra de Deus: não bebas mais água só. Não falou vinho aqui. Primeiro, não bebas água mais só. Perfeito. Agora vem. Mas usa um pouco de vinho. Então ele não bebia vinho. Era uma mistura? Ele bebia água. E Paulo pediu para ele misturar um pouco de vinho. Por quê? Vamos lá. Perfeito. O versículo responde: não beba mais água só, mas usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Ok? Então, entendemos aqui claramente que o apóstolo Paulo recomenda a Timóteo usar um pouco de vinho, não é tomar vinho, como o irmão fez a pergunta, com todo respeito, mas ele não tomava vinho, ele tomava água. Paulo pediu para ele usar um pouco de vinho na água. Uma mistura, então. Exatamente, com efeitos medicinais. Por causa das frequentes enfermidades. Ok? Então, eu estava conversando com o Mateus e, diga-se de passagem, ele até trouxe uma lucidez até maior com relação à água alcalina que existia naquela região. A alcalinidade da água trazia esse dissabor no aparelho digestivo de Timóteo. E ele sentia... Que enfermidades que nós podemos dizer que ele sentia no estômago? Você já teve gastrite? Uhum. Né? Ela queima, né? Produz gás, às vezes até dói. Então, esse pouco de vinho que o apóstolo Paulo recomenda ele colocar na água era para efeitos medicinais. Por quê? Porque ia combater
a alta alcalinidade da água que ele estava tomando. E ia, né, contrastar, ia suavizar, podemos dizer assim, a água que ele ia beber. É como se o vinho purificasse a água. Purificou a água. Como verdadeiramente era usado lá em Caná de Galileia. Na verdade, tirava a dureza da água, Exatamente. né? O pH alcalino, ele causa Exatamente. dureza na água. A difícil digestão, vamos dizer assim. Exatamente. E o vinho, propriamente dito, ele tinha poder antibacteriano, que poderia ser uma enfermidade de origem bacteriana. Então, ia completamente sanar esse problema para que ele pudesse, né, tirar esse desconforto que estava trazendo para ele. Né? Se Paulo recomendou, é porque ele com certeza reclamou: olha, eu estou aqui, Paulo, mas a água tem me trazido esse desconforto, e é a água desse lugar. Então, Paulo, né, Conhecia a região. Né? Talvez deveria ser da cultura deles lá. Ou como um grande estudioso que era, um grande conhecedor, um grande filósofo. Ou é um conselho de Lucas, o médico que estava com ele. Quem sabe, né? Poderia ser até de Lucas, né? Olha, Paulo, disse para Timóteo fazer isso. Né? Bacana, olha o precedente. Interessante, legal, né? Mas entendemos assim essa passagem. Tá certo, Alexandre? Perfeito. Né? E não devemos usar essa passagem. Se alguém tem usado essa passagem com o respaldo de tomar um cálicezinho de vinho, porque Paulo mandou Timóteo tomar, ficou claro hoje que Paulo não mandou Timóteo tomar vinho. E ele não bebia vinho. Era para acrescentar um pouquinho de vinho na água. Não beba a água mais só, né? Mas acrescente um pouco de vinho. Maravilha. Ok? Aqui ficou... Bacana. Nosso irmão retrospecto ficou compreendido. Deixar isso bem questão. claro, né? Não, sem dúvida. Porque em Efésios, Paulo está proibindo o uso do vinho. Mas como explicar isso para um pastor que está tomando vinho com água, né? Mas aí o irmão pontuou bem essa questão aí. Então, assim, acho que é igual a questão ficou nenhuma dúvida. Da droga em si, né? Exatamente. Você já deu tomou... tela azul, Você vai na farmácia, tá escrito drogaria lá. Mas no uso controlado, né, regulado pela medicina, ele pode ser uma benfeitoria. Sim, com certeza. Vocês porventura já provaram uma água misturada com vinho? Nunca. Eu particularmente não. Antigamente, eu criança, não tinha suco em casa, mas tinha um vinho lá. A minha mãe colocava na jarra um pouco de vinho e acrescentava uma quantidade boa de água, e nós consideramos aquilo, chamava sangria, que era água misturada com vinho, e nós éramos crianças, né? Então, tomávamos aquilo como um suco, uma delícia. Acho que o mais perto que eu cheguei foi groselha. A groselha é bem antiga também, né? Água com groselha. Eu tô revelando a minha idade, água com groselha. Maravilha, acredito que ficou bem compreendida aí essa questão. Sim. E então, nesse ponto, seria para um tratamento. O vinho em si não previne, mas ele ajuda a tratar. Sim. Porque talvez a desculpa que alguém poderia usar, ou se usa, ou se eu posso dizer que é uma desculpa, eu vou tomar para não dar. Se ele combate, eu vou tomar para não ter que combater. Exatamente. Já é um desejo que a pessoa tem no coração. Já é um precedente aí consciente. Se ela, antes de conhecer Cristo, fazia uso, e agora, após conhecer Cristo, ela continua com esse desejo, então, só que agora é moderado. Eu vou continuar, mas bem pouquinho, né? Então, certo. Não faz sentido. Então, pastor, o cara que fala que vai tomar um vinho porque estava na ceia, sangue de Cristo, o vinho branco, então não pode, porque não é avermelhado. Então. Como explicar, então, as igrejas que permitem o uso de um pouco de vinho? E não é como Paulo recomendou a Timóteo, né? Com água. No caso, o vinho mesmo. A bebida em si. A bebida em si. O consumo... Nós sabemos que há algumas denominações, principalmente no nosso país, que permite. E com base nesse texto de Efésios, capítulo 5, verso de número 18, diz que a única proibição é do não se embriagar. Muito bem. Né? A embriaguez em si. Mas que o uso, né, moderadamente, ali, um copo, uma taça, o que seja, um pouquinho só, não tem problema. Como o irmão explicar isso?
Eu acho que eu vou explicar de uma forma bem simples e, ao mesmo tempo, Posso tomar uma taça de vinho? Sim ou não? pode ser pesado para alguém. É isso, Eu produção? tenho para mim... Produção, coloca um vinho pra esse rapaz aqui. Ele tá tão defensor da É causa. água, tá, irmãos? É água, meu irmão. Eu tenho propriamente para mim, assim, particularmente, eu não estou aqui para fazer juízo e muito menos citar ou Sim. Difamar alguma denominação ou algum irmão que faz uso, né? É assim, a própria palavra de Deus nos repreende acerca disso. Né? Existe somente um juiz e um legislador, né? E nós não temos o direito de julgar e nem, né, subjugar ninguém, apontar ou proibir. Mas eu tenho, assim, como eu falei agora há pouco, eu tenho para mim, no meu coração, que é um desejo que a pessoa, um hábito que a pessoa tinha e conheceu Cristo e esse hábito continuou. Então, as denominações que fazem uso simplesmente é porque gostam e usam a palavra de Deus para justificar. A palavra de Deus, como nós acabamos de entender, ela não proíbe, ela proíbe a embriaguez. Se proíbe a embriaguez, então eu posso tomar um pouquinho. Né? Um cálicezinho. Um cálicezinho. Voltamos naquela ideia de consciência. Exatamente. A questão da lei moral em si? Exatamente. Mais uma vez, fazer menção aqui do nosso irmão Rafael, estávamos conversando. Se você tomar um cálice de vinho e sair com o seu veículo, você tomou um cálice ou uma taça, você está tranquilo. Nós sabemos que esse álcool, esse etanol que vai em contato com o seu sangue, ele começa a circular. E se você for abordado numa blitz policial e ele fizer o bafômetro, você está de terno e gravata, acabou de sair do culto e tomou uma taça de vinho. E a sua Bíblia está no painel do seu carro. Você faz o bafômetro e lá consta que você fez o uso do álcool. Você pode ter tomado em outro lugar. Não necessariamente ele vai saber que você veio do culto. Mas, né, ele sabe que você é um cristão, porque viu a Bíblia em cima do painel. Ele vai considerar que você não está embriagado e o bafômetro apontou que você fez uso de bebida e não vai te multar, ou ele vai multar você? Vai multar. Entendeu? Moralmente, como é que você fica diante do agente de trânsito naquele momento? Se ele for um cristão ainda mais e não faz o uso de bebida inebriante. Não vai ter como dizer, acabei de sair da ceia. Não vai rolar com ele. É um particular que seu. Que vinho é esse, irmão, que você está tomando? Não é? É um particular seu, não é? Boa, André. Boa. Particularmente, ele não tem nada a ver com a sua vida, mas você está infringindo uma lei de trânsito que consta dentro de um código de trânsito brasileiro, CTB, e você trazendo para o lado religioso, cristão como cristão, estou dando exemplo, se ele for cristão, ele pode abrir lá Romanos 13 e dizer para você que infelizmente ele vai atuar você, porque você infringiu uma lei. E a espada agora está sobre você. E a espada está sobre ele. Ele é autoridade constituída. Então, a responsabilidade é pessoal. Assim como a salvação. Eu não vou salvar minha família, não vou levar amarrado da minha cintura minha esposa, meus filhos, assim como vocês. A mesma coisa com relação às nossas atitudes. Nós sabemos que um dia vai ter um tribunal. É legal a gente, como nessa noite, né? Estamos aqui nessa tarde, falando sobre esse assunto de extrema importância. Temos consciência de que queremos usar a palavra do Deus Todo-Poderoso para justificar muitos dos nossos atos, mas esquecemos que um dia vamos ter que prestar conta diante dele, e a pergunta dele não vai ser igual a uma suavezinha que nós estamos fazendo uns para os outros aqui. Lá, com certeza, o negócio vai ser diferente. Com certeza. Então, eu levo e trago para mim... Você parte desse princípio moral.
responsabilidade como cristão. Sim. Se a denominação faz o uso, responsabilidade é deles. Não está escrito, não está escrito. E aí não envolve nenhuma questão cultural em si, né? Não envolve cultural, porque o beber vinho não é cultura brasileira. Nós sabemos disso. Não faz parte O da mundo nossa inteiro, cultura, praticamente, né? né? Mas Como sabemos disse o que- evangelista Rafael, é milenar. Exatamente. Porque assim, se formos partir de questões culturais em relação a isso, inclusive a gente estava até conversando ontem sobre isso, como explicar, por exemplo, Charles Spurgeon, Então. que na sua época fumava charuto. Isso. O senhor até me pontuou uma certa vez que ele Isso. não tragava. É. Mas e aí, se fosse nos dias atuais um cristão como Charles Spurgeon, né, fumando, baforando, que seja, um charuto, seria escândalo na nossa nação. Exatamente. Diante do povo, do público evangélico, principalmente de cunho pentecostal, né? Como explicar isso, né? Romanos capítulo 14 traz um pouco dessa explicação que nós precisamos. Bom, eu já estou com o pensamento formado, eu acredito que a gente está com o mesmo pensamento. Então hein? vamos lá. Romanos 14, versículo, olha a memória, se o irmão lembrar, que fala sobre... O escandalizar. Isso, exatamente. Acho que a partir do... Mas eu lembro mais ou menos. Eu não sei eu de acho qual que- o verso, mas ele fala, acho que né? a Que se eu partir do comer 8. carne, escandaliza o teu Isso. irmão. Eu vou ler aqui rapidamente a Sim, partir do 8. fica à vontade. Ok? Ó, porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. Minha voz está saindo legal aí, meu irmão? Tá falhando aí ou não? Tá tudo certo. Tá Tá tudo tudo certo? certinho. Pode falar. É o técnico, nosso irmão Rodrigo. Rodrigo é o Rodrigo. técnico aqui. Nosso cameraman. O cameraman. Muito bem. De sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Porque foi para isto que morreu Cristo e ressurgiu e tornou a viver para ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo, porque está escrito, como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Olha aí a responsabilidade, né? Aí ele continua. Assim que não nos julguemos uns aos outros, antes seja o vosso propósito, não por tropeço ou escândalo ao irmão. Olha aí, né? Eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa é de si mesmo imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Este é imundo. Mas se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destrua por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Vou até aqui. Que tremendo, irmãos. Então, Charles Spurgeon tinha que ter essa consciência que Paulo Mas e se acabou naquela de época, explicar. pastor, esse contexto aí de Romanos 14 não se empregasse na cultura de Deles, Charles por Spurgeon? exemplo. Por exemplo, se na época, Sim, culturalmente falando, certo. o fumar um charuto não fosse escândalo. Tudo bem. Nós temos um Sem problema. novidade nesse Sem caso aí. novidade, porque tecnicamente as escrituras não traz uma alusão a esse respeito. Era melhor não ter fumado, porque hoje tá dando. Você está entendendo? O problema é igual o irmão falou, é a longo prazo. O problema é a longo prazo. É o a longo prazo, né? O a longo prazo que é o problema. E Então, nós irmãos, temos que levar em consideração, acredito que é o que nós perderemos a nossa salvação pelas pequenas coisas, né?
Sim. Muitos vão chegar naquele e dizer, eu preguei no seu nome, expulsei Sim, demônio sim. no seu nome. Gente de fé ativa, porém, né, não estou dizendo que é um demérito ou uma regra base de salvação, fumar ou não fumar, beber ou não Sim, beber, sim. mas, é igual a irmã falou, acho que a questão que o crente tem que ter a consciência que ele não pode despertar o escândalo do seu irmão, seja por comida, Mas partindo bebida. da cultura em si, evangelista Rafael, dentro do contexto que Paulo está pontuando aí, até o comer carne era escândalo para alguns irmãos. Sim. Era a carne, às vezes, Não que- oferecida a ídolos, muitas das vezes, né? Não que fosse proibido comer carne. Eu creio que o próprio apóstolo Paulo comia carne. Sim. Será que haveria algum escândalo ali, nesse período aí, que Paulo escreve essa carta, dentre alguns irmãos que eram, sei lá, vegetarianos, não comiam carne? Vegano? Irmão vegano? E que, ao ver alguns outros comendo carne, ficavam escandalizados? Sim. Ou Não seria haveria nenhuma proibição de comer carne, ou tem alguma proibição? Ou seria pela biblicamente falando? carne Não de tem. porco? Não a tem. questão do judeu. Era a questão Acho aqui... que a questão era a carne de porco, né? Ele cita aqui, se não é nesse capítulo, em Romanos, ó, tratando com os fracos na fé, né? Acho que é do 15 em diante. Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos. Isso. Mas eu queria falar sobre a carne propriamente em si, eu acho que é em Coríntios. Sobre carne sacrificada aos ídolos. Né? Aí a gente volta Eu à não- associação do vinho à questão Exatamente. cultural lá. Porque aqui eram judeus, correto? Que em Correto. Roma. Na verdade, tinha uma parcela judaica, E gentílica também, sim, né? sim. Alguns prosélitos lá. Sim. Né? Era uma igreja... Mas tinha de lá em, todos lá em os tipos. Coríntios, propriamente dito, eram gentios. gentios. Né? E a cidade de Coríntios era uma cidade litorânea, onde também, como semelhante a Éfeso, tinha o mesmo problema de questão do sincretismo religioso. Então, ali Paulo fala mais sobre os ídolos, né? Então, quando ele trata aqui aos romanos, acredito eu que essa cultura do comer, talvez carne sacrificada aos ídolos, porque a carne propriamente dita não tinha problema nenhum, Sim. consumia carne. Mas, por exemplo, eu e você, nós três estamos numa missão, e estamos num lugar, um exemplo, e estamos com fome, e nós olhamos numa encruzilhada lá e tem um despacho lá. Eu vou falar uma coisa muito séria aqui. E ali, de repente, a fome ela é, assim, tremenda. E 2 de nós aqui consentem comer, mas um não. Então, nós vamos continuar com fome porque um não quer. Ele falou, não, isso daí, se nós comer, nós vamos ser contaminados. Aí vem a questão que você acabou de falar, sobre a carne que não tinha proibição, a não ser... sacrificadas a ídolos. Não, aquela de Levíticos lá, aqueles sim, animais. aquelas recomendações que são tidas como... Mas aqui na igreja já não tem mais essa questão. Exatamente. Certo? Para a igreja, acho que é sobre a carne E agora- ídolo e sufocada, né? Exatamente. Agora, ali, nessa questão com esse E o exemplo que eu consumo estou de dando, sangue também. eu estou dando esse exemplo para vocês. Mesmo nós sabemos que foi sacrificado a ídolo. Eu pergunto agora, porque eu vim daquele outro lado, eu pergunto, o adversário, o inimigo meu e seu, ele precisa daquilo para fazer o que ele faz comigo e com as pessoas? Ele não precisa daquilo. Aquilo é um artefato e uma forma dele aprisionar as pessoas que estão prostradas e aprisionadas àquela seita religiosa, da qual eu passei por lá. Simplesmente isso. Mas ali o animal é um animal que foi degolado, foi derramado seu sangue em cima daquela oferenda. E se nós chegarmos lá, eu tranquilamente, meus irmãos, com a consciência tranquila, como o apóstolo Paulo tinha aqui, ele está citando, né? Eu comeria para saciar minha fome. Né? Mas, como você frisou bem, tem irmãos que não suportam uma situação dessa. Aí é melhor não comer Aí é diferente, né? para não provocar o escândalo no irmão. Exatamente. Mas será que o não comer
visivelmente, tipo assim, ó, não come na frente. Não que você não possa comer, né? Vou levar pra casa o frango. Não, porque Pra assim, viagem, né? Eu já irmão, conheci se a gente pessoas for que contam partir essa dessa história. questão de que Sim, sim. tudo pode Não só causar comida, um mas escândalo. cigarro, bebida, dinheiro. Tudo pode causar As coisas que são... causar um escândalo, a gente vai ter que partir para várias coisas. Por exemplo, tem irmãos que se escandalizam porque o outro irmão faz academia. Ele acredita que a Isso. academia não seja um lugar de crente. É isso, varão maromba. Né? Enfim, existem várias coisas. Existe. Questões de vestimenta, né? Isso. Que aí entra as questões denominacionais, culturais de cada igreja, Isso. né? Que está linkado com o quê? Com o credo de cada igreja. Por Isso, exemplo, é verdade. uma irmã de uma igreja tradicional da Assembleia de Deus Mistério, sei lá, Madureira, Assembleia, que tem aqueles costumes, né, de vestimentas antigos, saia, a mulher tem que usar saia, não pode usar calça, né? O homem não pode usar bermuda, ele tem que usar calça. Se vai para uma outra igreja, ou se quer ver um outro irmão de um outro ministério que já usa o que ele não usa, ele já se escandaliza. É. Então, nesse caso, como explicar isso? É o que está aí, explícito. Porque o que Paulo está querendo dizer, no meu ver, em Romanos 14, é: olha, você não faça visivelmente. Porque se você sabe que está trazendo escândalo para o seu irmão e está fazendo ele tropeçar, pecar de alguma forma, né? Porque ele querendo ou não, ele vai ficar murmurando ali acerca da sua pessoa. Sim. Então, se você sabe que isso vai acontecer, evita isso de forma visível. Não que você não possa comer carne. Mas se você sabe que ele é fraco nesse requisito, come carne escondido. Não que seja proibido fazer o uso de carne. Sim. Entende? Ele enfatiza aqui uma coisa que ele dá ênfase, aliás, eu creio que em todas as suas epístolas, uma palavrinha forte aqui que ele mencionou, o amor. O amor, sim. O sim, amor. sim. Né? O amor. O amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Eu não vou morrer se eu não comer, eu não vou morrer se eu não beber, eu não vou morrer se eu não praticar isso, né? Tudo suporta, né? Não se comporta, né, com escândalo, né? E ali o 1 Coríntios 13 é algo assim extraordinário, né? Um texto maravilhoso para nós, concernente ao amor, né? De uns para com os outros. Então, eu vejo concordo com o que o irmão Alexandre falou, relacionado ao que ele colocou aí, daria tema para outras discussões, usos e costumes. Usos e costumes. Porque isso tem entra base dentro da questão tem base do na escândalo. escritura, não tem. Isso aqui que faz isso, tem base na escritura, não tem base. Vamos permanecer no uso e costume da vinícola. Do enredo aí, né? Mas, Que enfim, eu trouxe esse texto para afirmar, sim. como você deu o Spurgeon como exemplo, que diga-se de passagem, é tido como um dos príncipes, né? Sim, os pregadores. Exatamente. Para a época, como você falou, deveria ser. Como no Brasil houve uma época, inclusive os cristãos, de usar chapéu. Terno e chapéu. Tava pensando essa semana, acho que eu vou comprar um chapéu pra mim. Você entendeu? Um Panamá. Era de praxe. Um chapéu cura igual do Indiana Jones. Achei Era bacana. de praxe Eu acho os bacana. homens usarem terno e chapéu. Era de praxe. Muito legal você ver, irmão. Paz, Senhor, irmão. Meu avô, diga-se de passagem, ele era, podemos dizer, um estilita nato. Ele era enjoado. E terno, tudo combinando, chapéu combinando com terno. Meu avô, ele tinha... né, etiqueta, podemos dizer. Então, meus irmãos, na época, né, hoje não se faz mais uso. Só tem etiqueta na roupa. Não é? O tempo vão se mudando, mas o importante que eu creio, como cristão, é o nosso tratamento, o nosso relacionamento, né? O cuidado, como você mesmo falou, das nossas atitudes diante de alguns irmãos que podem se escandalizar, principalmente os mais antigos, né? Mais velhos que nós, por exemplo. Estou falando como se eu fosse um jovenzinho de 20 e poucos anos. Imagina. Isso é novo aí. Mas eu tive esse privilégio de conviver com pastores, com obreiros que traziam as tradições, né? Que sempre zelaram pelas tradições da igreja, como também os mais modernos, que não desrespeitavam os mais velhos, mas que tinham já
uma visão mais voltada aqui para a palavra de Deus, né? Vamos dizer assim, no que tange a bebida, essa tradição, eu acho que acredito que não trouxe problemas para a igreja. Sim. Você conhece alguém assim, pô, a pessoa desviou porque queria beber, aí é um estado de consciência. É. Eu, particularmente, não conheço nenhum pressuposto aí que vá tirar o mérito dessa tradição da igreja de se abster das bebidas. Sim. No caso, até mesmo do próprio vinho, que é citado nas escrituras. Isso. Eu também creio que, assim, eu creio plenamente que as pessoas que se afastaram, que saíram e voltaram a praticar, isso é um alerta até para quem faz o uso moderadamente, voltar a praticar, é questionável o seu novo nascimento. Sim. Quem nasce de novo, irmãos, e o Espírito de Deus, ele entra de verdade, faz uma transformação maravilhosa, né? Traz aquela vivificação, né? Que Paulo diz lá em Efésios, e aquela transformação, a regeneração mesmo no coração, a metanoia, né? Que é produzida, né? Pelo poder do Espírito Santo nessa vida, ele não consegue mais conciliar, ainda que existe uma luta, como a gente sempre fala do processo da santificação, né? E o arrependimento acompanhando, né? A nossa vida, ele não consegue mais ter prazer naquela lambança que ele vivia. Sim. Ele consegue sentir prazer e deleite no reino de Deus, na tratativa Aleluia. de Deus, nas Louvado coisas de seja Deus, Deus. né? Glória Isso a mesmo. Deus. Pastor André, só para concluir, Rafael, rapidamente. Então, dentro dessa questão aí, do não fazer o uso, nem sequer de uma tacinha que seja, de um cálice que seja, de vinho. Porque isso, dentro de uma questão moral, né, é errado. Não que haja uma proibição biblicamente falando. Certo, Certo? certo. Tem para embriaguez. Fato? Fato. Efésios 5:18. Nesse caso, eu poderia tomar uma cerveja sem álcool? Eu igualo com tomar o vinho, um cálice de vinho, a taça de vinho. Não concernente ao álcool em si, mas concernente ao ingerir. Existe cocaína que não deixa a pessoa louca? Não. Eu acho que existe. Uns falam que é bicarbonato, né? Como você citou outro dia. Isso aí é talco, não é cocaína. Não vai ficar louco. Faz de conta que é. Então, se a pessoa está tomando... Você está entendendo, irmão? Entendi. Né? Deu salto, rapaz. Então, uma carreirinha de talco, Johnson, aqui, ó, para você. Daí você vai viajar para Marte, para não sei aonde. Não vai. Não Você vai. vai ficar legal. Não sei o que efeito que o talco Mas vai a fazer. intenção em si, né? Você tá ela já é entendendo? pecaminosa. Exatamente. Partimos de Então, novo depois partindo- na questão da consciência, mais Então, uma no vez. tocante à pergunta que eu E fiz, o que a palavra de Deus tomar uma cerveja sem álcool, a intenção de eu tomar uma sem álcool já é diz. pecaminosa. Qual é a motivação do seu coração? A palavra de Deus diz assim: se o- Exceto para fins medicinais. Como, por exemplo, tem gente, na minha época mesmo... Ah, você pode tomar um comprimido de Eu já leveda sou de novinho, cerveja, pastor, se já for sou para fim novinho, né? medicinal. Sim. O meu vô, né, que o senhor já o recolheu, ele sempre recomendava para os seus filhos que após uma pancada, um machucado forte, principalmente aqueles furos com prego enferrujado, né, para não dar tétano, ele pedia para tomar uma cerveja preta. E ele era pastor, meu avô, pastor da Assembleia de Deus. E ele sempre fez isso. Sim. Olha, vai lá, corre lá, compra. Ele não bebia. Questão medicinal. Mas ele fazia questão de pedir para que alguém comprasse para aquela pessoa que se machucou ali, teve uma pancada, um machucado forte, ou até mesmo um furo ali de um prego, alguma coisa assim enferrujada, tomasse aquela bebida. Entendi. Então, nesse Isso. caso aí, Ele aprendeu de alguém. ele Na acreditava sua que mocidade. aquilo ali ia limpar, ia fazer alguma coisa dentro do organismo da O pessoa. teor alcoólico propriamente dito, que nós estamos conversando, da cerveja é até 5 Mas já graus. sem álcool, sem É álcool não comprovado, tem nenhum é teor, comprovado tem. que a Não tem, cerveja não tem. livra do Sim. tétano? Então, Então não é sei, mais um não sei. misticismo. Não... Existia Eu bastante, conheci né? alguém que No falou Nordeste, bastante. Pra bastante curar a misticismo. rouquidão do Exatamente. cachorro, você amarra uma espiga de milho debaixo da garganta do cachorro.
Isso existe, né? Caímos naquele conto do copo de sal atrás da porta, com a cabeça de O chinelo, ar. né? Matei minha mãe ontem. O chinelinho virado. A minha avó fazia isso com meu pai. Elefantinho pra porta Chinelinho no virado. rack, na estante. Mas a minha avó, a intenção dela era pra manter em ordem, né? Não era por causa do misticismo. Hoje né? os adolescentes brincam, né? Ficar ameaçando a mãe. Vou virar o chinelo, vou virar o chinelo. Então. Pois é, então... Caímos no misticismo, né, pastor? O que a Bíblia condena, isso aí a Bíblia condena. Exato. Como eu falei, da motivação do coração, na verdade, a Bíblia é bem clara, se eu não me falha a memória, em Tiago, não me lembro agora o capítulo, o versículo, e diz, se o teu coração te condena, maior é Deus e sabe de todas as coisas. Então, a pessoa ela faz o uso, mas no fundo, o desejo dela era tomar uma cervejinha com álcool. Então, é a motivação. É um desejo mascarado. Mascarado, né? Assim também como um cristão que quer tomar o vinho para prevenção ou medicinal, ou porque faz bem para a saúde. Sim. O irmão entende também que é um desejo mascarado. Também entendo. E dizer que o médico receitou. Não, um cálicezinho faz bem. O médico é dono da adega. Então, aí você pede para ele, lá no Conselho de Medicina, quando você fez um juramento, está escrito lá que você pode prescrever isso para o seu paciente. Fala com seriedade para ver se ele vai dizer que está escrito lá no Conselho de Medicina, lá no RI lá dos médicos, né? No CRM. No CRM. Se está escrito para prescrever um cálicezinho de vinho, faz bem para o coração. De jeito nenhum, meus irmãos. De jeito nenhum. Isso é só para satisfazer o ego do ser humano, com todo o respeito. Né? Mas com base na nossa segunda pergunta, Rafael, é isso? Sobre a questão da diferenciação dos vinhos. A gente já estamos sem tempo, vamos dizer assim, já está chegando no final desse episódio aqui do Pode Fé. Então já fica essa pergunta, a questão, essa deixa aí, em relação se há diferenciação de vinhos, esse pode tomar, aquele não pode. A base seria essa diferenciação que faz em número 6.3, quando fala do voto do Nazireu em si, né? Sobre abster-se do vinho, vinagre de vinho, é tudo vinho, são subprodutos. Esse pode ser entendido como um vinho sem álcool, esse inebriante. Como a gente pode compreender, e já incluindo na pergunta, né? O vinho de Jesus. Eu acredito que quem está nos assistindo já está latente essa pergunta. As passagens nas bodas lá em Caná da Galileia. Isso. O vinho de Jesus. Isso. Pode ser considerado, tem álcool? Não tem. É fermentado? Não é fermentado? Como a gente pode compreender? Uma vez que não se deve, ele multiplicou, fez das águas o vinho. Uhum, Como nós podemos compreender, pastor? Diferenciação de vinho. Se tem um álcool, sem álcool. Primeiro que hoje em dia não existe vinho sem álcool. Vinho é vinho. Vinho é vinho, né? Propriamente dito. Ficou estabelecido que é alcoólico, embora nas escrituras, para nós diferenciarmos se é alcoólico ou não, a palavra é oinos, em grego. Isso. Mas para nós diferenciarmos ela se é embriagante ou não, depende do contexto, né, em que nós vamos tratar o assunto, né, nós vamos ler. Mas para nós, assim, nos dias de hoje, não tem. Vai lá na prateleira do supermercado comprar um vinho 0% de álcool. Você não vai encontrar vinho 0%, você vai encontrar suco de uva. Aí sim, integral, né? E é o suco da uva. Então, desculpa cortar o senhor, o vinho que o senhor está dizendo que Jesus ali transformou água em vinho, ali em Caná, na Galileia, é isso? Isso. Naquele casamento ali e tal, chegaram até ele, falou, o vinho acabou. Né? Na verdade foi a mãe dele, né? Pedindo para ele fazer alguma coisa ali, ele fala para a mãe, olha, não é chegada a minha hora ainda. Mulher, e tal. que tenho eu contigo. Isso. E ali ele pede para encher
aquelas talhas, né? De De água e tal, e transforma aquelas águas em vinho. Isso, E ali diz a Bíblia que foi o primeiro milagre de Jesus. foi. Ali não seria, então, vinho alcoólico. Eu creio que não. Não. Tá, perfeito. Partindo desse pressuposto, em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso de número 21, Paulo, ao instruir a igreja de Corinto acerca da ceia do Senhor, Certo. né, que aí criaram-se o termo, né, Santa Ceia, né, não aparece na Bíblia, né, Ó, você vai tocar aí. não aparece essa expressiva Não santa, aparece, realmente. né, não tem ágios no grego aqui, Não. né, é só ceia. Ceia do Senhor. Paulo, ele parece contrariar essa afirmativa de que o vinho não fosse alcoólico. Porque olha o que ele vai dizer. 1 Coríntios 11, 21. Vamos lá. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. O que ele está querendo dizer aqui é o seguinte: ele está falando, olha, vocês não esperam uns pelos outros, vocês estão tendo divisão na hora da ceia, vocês comem antecipadamente, sem sequer esperar até a comunhão, porque o maior intuito da ceia, qual que era? É a comunhão, Sim. a koinonia. Ele está dizendo, olha, vocês estão fazendo da forma errada. E aqui, que constitui o tomar, né, de forma indigna a ceia. Não tem nada a ver com pecado no sentido como pontuam hoje aí e tal, né? Tem aquela parte que ele fala que aquele que come indignamente, come e bebe para a sua própria perdição. Que está nos versículos, né, mais para baixo. Se ele pontua a falta de comunhão como algo para não cear, imagina os outros pecados. Sim, então. sim, não abre brecha também para quem Deve está nessa ser levado em situação. consideração Mas aqui, à precedente. luz do Analise contexto, o não tem homem nada a mesmo. ver com pecado, tá? Certo. Não tem nada a ver com pecado. O contexto em si, A falta de comunhão fazendo pode ser uma enxergada análise como sintática e pecado? morfológica, trazendo todo o contexto, né, à tona, o que Paulo está colocando aqui sobre o tomar indignamente é você tomar de forma indigna no tocante ao quê? A organização. Aqueles que tomam antecipadamente, aqueles que não têm comunhão, vai simplesmente por ir, você entendeu? Uhum. Não sabe o real significado daquilo, e hoje nós temos bastante disso nas igrejas. E ele está colocando aqui que aqueles que comiam antecipadamente, né? Faziam isso porque tinham fome, e aqueles que bebiam também antecipadamente, bebiam e se embriagavam com esse vinho. Olha que interessante, a palavra embriaguez aparece novamente, e a mesma palavra que é empregada lá em Efésios capítulo 5, versículo 18. Isso. Agora, como explicar isso aqui? Isso. Está dentro do contexto da ceia. Mas Se o vinho não era alcoólico, por que ele está falando de embriagar aqui? Não, mas esse vinho aqui, eu acredito, o pastor tem esse mesmo pensamento, é o vinho consumido comum, assim como o primeiro que acabou, né? Sim. Tava nas bodas lá, todo mundo bebeu, acabou, tá todo mundo já alegrinho, acabou. Mas e o de Jesus? Passou por esse mesmo processo? Esse daqui não é o que Jesus multiplicou lá. Então tem uma diferença então aí do vinho da ceia para o vinho que Jesus multiplicou? Eu entendo não E o agora? vinho da ceia em si, o vinho em geral. Eu entendo assim. Não, mas ele está colocando aqui, olha, ó, versículo 21. Porque ao comerdes, ele está fazendo uma análise aqui da questão da reunião. Porque olha o que o versículo 20 vai dizer, ó. Vamos lá, vamos ler o 20? Ó, Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Ele quer dizer o quê? Olha, vocês não estão para comer e beber. não é No uma sentido festa. assim, não é uma festa para vocês irem e... Nossa, vamos manjar aqui agora. Vamos, né, se deleitar e Bom, vamos Se rebentar. não é uma festa do Senhor, então é santa. Santa ceia. Ó, é isso aí. Então aqui ele está pontuando o quê? Que não era uma festa no sentido aqui que todo mundo poderia ir, Confraternização. comer à vontade, beber à vontade. Fora da espiritualidade. Ele está falando, ó, se vocês querem fazer essas coisas, maravilha, mas que vocês façam em casa. É isso que ele está dizendo. Aqui tem um rito. Qual que é o rito? Qual que é o simbolismo disso aqui? É isso que ele está trazendo aqui. O contexto é esse. Não tem para onde fugir. Não, perfeito. Tá? Aí ele vai colocar aqui, ó. Pois vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comais.
Porque ao comerdes cada um, ele está dentro do versículo 20 ainda, né? Isso. Antecipadamente, ou melhor, quando comerdes cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo também que há também quem se embriague. Porque ao mesmo tempo que ele comia o pão, ele bebia também de forma desesfreada ali aquele vinho e acabava se embriagando. Bom, então dentro da pergunta, o pastor comentou, né? O pastor fez distinção. Distinção. Vinho é vinho, alcoólico, esse daí ou lá ou não. Será que o vinho que Jesus transformou, né, ali, da água para o vinho ali, não teria também essas mesmas, podemos dizer assim, particularidades no tocante que se tomasse com excesso, não poderia vir a se embriagar ou não? Então vamos lá, pastor. Na pontuação, o senhor deixou bem claro que não há diferença de vinho. O vinho é vinho. Sim. Então agora a distinção, né, cabal o vinho de Jesus tinha álcool ou não? Lá em Caná. Exatamente. Aquele específico, aquele Que ele já transformou. acredito que já Que ficou já não bem era claro ceia, né? para Ali nós. já era uma festa. Uma festa de Uma casamento. Acho que o que festa já de ficou casamento. bem claro dentro desse contexto, até mesmo o de 1 Coríntios 11, 21, né? Que a gente toma sempre por base o do 11, do 23 para frente. Esse é alcoólico. Vinho é vinho. Mas o de Jesus, específico, aquele lá em Caná, pode ser considerado como um vinho tradicional comum entre os outros? Tinha álcool? Causava embriaguez? Porque o espanto, né? O mestre Sala ficou estupefato quando ele provou, né, o vinho, diz que o melhor foi guardado para o final. Isso. Por favor, pastor. Muito bem. Eu tenho por mim convicções de entendimento que uma pessoa que está em uma festa e faz uso já durante algum tempo de bebida alcoólica, ela não tem mais aquele, vamos supor, o vinho, ela não tem mais como diferenciar se ele é alcoólico ou ele não é. Mas se você der uma bebida para ele que não é alcoólica, né, ainda que ele esteja já sobre um certo efeito inebriante do álcool, ele não vai conseguir diferenciar. Ele vai sentir o sabor, porque o vinho é feito de uva, mas ele já está sobre o efeito inebriante do álcool, do vinho. E ele vai sentir o sabor mais aguçado da uva, porque tem diferença. Você toma um vinho, você prova um vinho e prova um suco de uva. Prova só. Sem um cálice aqui e um aqui. Você percebe a diferença. Não na questão álcool, questão sabor. Tem diferença. Né? Assim, você vai sentir que o suco de uva ele é mais incorporado. A fruta, o sabor da fruta. Né? E quando você pega um suco de uva, 2 sucos de uva integral, mas você está tomando um tipo, e esse suco já não é a mesma data de fabricação dessa, e não é a mesma marca. Estamos falando nos dias de hoje. Você consegue perceber a diferença de sabor, mas sabe que é uva. Sim, sim. Ok? Então, eu acredito que, naquela ocasião, Jesus, em primeiro lugar, eu quero considerar a deidade de Jesus como Deus, como Criador. Sabendo os malefícios que o álcool traz para o ser humano. Deus, como ser divino, jamais faria isso. Eu não acredito que Jesus teria produzido uma bebida inebriante para aquelas pessoas. Então, eu acredito que o que estava sendo servido não era inebriante, mas era mais novo. Era um suco mais, como o mestre Sala diz, deixa o melhor para o fim,
né? Geralmente se faz o contrário. O melhor tá? normalmente é o mais novo. Sim, entendi. Correto? Vocês entenderam? Entendi, perfeito. Né? Então, eu tenho para mim isso. Não era alcoólico. Não era alcoólico, Tá. tá? Mas a uva em si, pastor, o suco da uva em si, tomar em excesso não pode causar ali uma tontura, Não. né? Não. Porque assim, eu já tive experiências com pessoas que, por ter uma certa vontade de comer em excesso, chupar em excesso uvas. Eu tenho um tio meu mesmo que ele trabalha com frutas, inclusive ele está até aqui na propaganda aqui. E uma vez ele tinha uma vontade muito, muito grande de chupar muitas uvas, e ele pegou uma caixa daquelas uvas que são vendidas nos finais de ano, como é o nome dela? Niagara? Isso, pequenininha. E ela estava bem madura. E é bem docinho. Bem madura, bem docinha, é uma delícia. É uma delícia. É uma delícia. E ele falou para mim, ele dá esse testemunho, que ele estava sentado, chupando uma caixa, aquelas caixinhas de madeira, que vende nos finais de ano aí, né? Todo mundo compra para fazer aquela adornar ceia de Natal, a mesa, né? Tal, né? Sim. Ele falou que ele chupou praticamente a caixa inteira. Ele falou que ao se levantar, ele não conseguia ficar em pé. Ele começou a traçar os pés ali. Ele atribuiu a Cambalear, e isso. Não, ele não bebe, ele nunca bebeu. Certo. Você entendeu? Não, ele atribuiu o sintoma Sim, à uva. com certeza, porque ele estava de uma forma e ao chupar em excesso, né, ele ficou de outra forma. Um vinho foi forjado no estômago dele. Será que não se enquadra dentro do que nós estamos falando aqui, principalmente dentro de 1 Coríntios capítulo 11? Porque se nós estamos partindo desse pressuposto que o senhor está colocando aí, que o que Jesus transformou ali não era algo alcoólico, mas sim um suco mesmo, né? Sim. Como aqueles que são vendidos e tal. Os que são vendidos hoje são industrializados, Sim, né? sim. Mas vamos colocar aquele puro mesmo, né? Extraído da uva. Dentro do contexto aqui, o tomar em excesso não causava uma tontura, uma embriaguez? Até porque alguns especialistas já chegaram a falar que a uva ela tem um teor, né? A semente causa um efeito parecido com o efeito Alcoólico do ali, álcool. um pouquinho só. Haja vista, e vale salientar isso aqui, Gênesis 9. Gênesis 9 diz lá que Noé plantou uma vinha. Plantou. E o que aconteceu? Embriagou-se E agora? com o suco que ele fez, né? E agora? Com Ao ponto suco de ficar ou vinho? Com vinho, né? Então, mas e Com aí? vinho. Aí será que ele curtiu no barro esse Então, vinho ou na ele madeira? não fala, né? E se foi na madeira, será que foi com a madeira Não da sei. arca de Noé? Ali não traz Não o sei, detalhe. e agora? Não traz o detalhe. Ali Não traz o detalhe, É uma mas diz que tradição ele milenar, o plantou a consumo vinha. do vinho. Vamos ler o texto? Vamos lá, vai lá. Vamos lá, Gênesis 9, é isso mesmo? Isso. Refresca minha memória aí, irmãos. Por gentileza. É Gênesis 9? Vamos lá, vamos abrir a Bíblia aqui também. Ajudem aí, irmãos. Aqui, achei. 9:20 em diante. Isso, diz aqui, ó. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se. E agora? E se pôs nu dentro de sua tenda. Pronto. A causa. Ló também consumiu? Também. Houve o incesto. Houve incesto. As Então, consequências. eu entendo aqui, nós entendemos aqui que aqui já passou a ser inebriante. Porque o suco, propriamente dito, ainda que o seu tio, você deu o exemplo do seu tio, o que acontece com a quantidade de açúcar em excesso? Toma umas 2 latinhas de leite moça, e você vai ver se vai ter alguma reação. Pastor, pode pôr vinho nessa leite moça? Não, sem vinho. Eu entendo assim que o açúcar. Então fala que também, a glicose vai lá no teto, lá e... sim, Com vinho, então? Eu acredito Com vinho, que então? o açúcar, ele realmente dá uma alteração metabólica no nosso metabolismo, entendeu? Sim. Mas não inebriante, dizer que você vai perder sua consciência, você vai fazer loucura, você vai dar paulada no Quase gato, que chutar o cachorro, alucinógeno. né? Então, Quase que alucinógeno. mas aqui
A Bíblia não, como eu falei, a Bíblia não é um livro técnico, né? Não entra em minúcias, esses pormenores que a gente levanta, né, as questões acerca do determinado assunto que estamos tratando. Mas nós temos lucidez de entender que para uma pessoa chegar a um ponto desse, é que o que ele consumiu trouxe um descontrole no seu raciocínio, né? Ele já não estava dentro de si, já estava completamente, né, sem noção do que ele estava fazendo. E a embriaguez faz isso. Então, o texto aqui de 1 Coríntios 11 não é um vinho que era servido na ceia. Não. Eu entendo aqui que quando eles se reuniam... Então, tinha gente levando algumas outras bebidas à parte. Vamos dizer assim, não era para jantar, não era banquete. Sim. Era para eles celebrar. Eles estavam misturando as coisas. Mas é assim, e a questão do vinho em si? Que a palavra ceia aqui, está falando aqui da ceia. Certo. O que é ceiar? É comer e beber. Comer e beber. Havia um momento de congratulação, eu creio assim, nesse texto. Antes da ceia do Senhor. Os irmãos se reuniam, congratulavam, e havia um detalhe, que haviam pessoas de bem, financeiramente, haviam pessoas socialmente, né, abastadas e outras não. O que acontecia? Paulo está advertindo as pessoas que chegavam primeiro, que tinham, né, uma certa socialmente podemos dizer, certo poder aquisitivo, se apoderavam antes de chegar todo mundo, e não era só questão de embriaguez, aqui fala, né? Nós entendemos que era a questão da comida, também, que era glutonaria. Glutonaria, etc. Né? Quem tem mais come mais, quem tem menos come então, menos. outros Ao ponto de dizer, né, que eles, querendo ou não, faziam isso de forma, vamos colocar assim, né, escandalosa, ao ponto de envergonhar a casa de Deus. Exatamente. Aí entra os que não tinham. Entra o que você falou, a falta de comunhão. Porque a comunhão não era só no momento, agora é a ceia, irmãos. Nós vamos comungar da ceia. Então eu vou beber tudo esse vinho para não deixar para o outro. Você está entendendo? Então, na hora da ceia... Mas a minha pergunta, pastor... É com relação ao vinho. Ao vinho em si. Por exemplo, então quer dizer que esses poderosos, poderes aquisitivos, eles levavam uma outra bebida além daquela que era servida na ceia? Ou não? Porque se for a mesma bebida, aqui a gente abre um parênteses. Por quê? Porque dá a entender que o mesmo vinho que eles servem na ceia é os mesmos que, se eles beberem em excesso, eles ficam embriagados. Sim. Vocês estão entendendo? Estou entendendo. Esse é o contexto. Então, o pastor defende que o uso demasiado desse vinho por falta de comunhão é que provocava essa embriaguez e mas a não desordem. Era o mesmo vinho que servia na ceia? Vinho. Ele falou que o problema... Não, eu creio que não era. Não era? Não era. Não era, porque foi o que nós conversamos. E eu pontuei, acho que no princípio aqui. Os elementos usados na ceia do Senhor, vamos colocar na Páscoa, né? Os pães asmos. Não tinha fermento. Porque o fermento nessa ele me simboliza pegou, o quê? hein? Nessa ele me pegou. Por quê? O que o fermento representa nas Escrituras? O fermento simboliza... Discórdia. Ok? Contenda. Então, eles levavam criteriosamente isso aqui a sério, né? Então, eu creio que para simbolizar na ceia do Senhor, né, os elementos do corpo e do sangue do Senhor, acredito eu, né, olhando à luz das Escrituras do Antigo para o Novo, porque tem relacionamento. A Páscoa, Cristo é a nossa Páscoa, tem relacionamento, né? A Páscoa com a Santa Ceia. O que não tem na ceia nossa é cordeiro, ervas amargas, certo? Mas tem pão, tem o vinho, o suco, né? Uhum. Se conter dentro hoje nós participamos da ceia, e o pão que nós comemos na ceia, ele é com fermento ou sem? Com fermento.
E será que é correto? O pão da ceia. Por que, que o suco não pode ser o vinho e o pão pode ser com fermento? O pão da ceia, em algumas igrejas, ainda é sem fermento. Aonde eu congrego é sem Algumas, então. Isso. Então, olha aí. Parece aquela bolachinha pequenininha. No caso, na onde eu congrego, né, é aquele quadradinho. Não é o redondinho que parece Você uma está hóstia. entendendo? Nós trazendo tanto para o contexto religioso, cerimonial, se fazemos tanta exigência e falamos sobre não comer indignamente, mas o pão contém fermento e sabemos que a Bíblia trata, e levando a sério isso, o fermento em Romanos 14 ele fala do fermento aqui, né? Ele fala do fermento. Mas não é no sentido simbólico, apontando para algo que contamina? Então o vinho pode ser vinho. Um fermento, vinho alcoólico, que é fermentado. Sim ou não? Então Então faz, posso tomar, então não faz sentido. não eu faz tomar sentido suco de tirar uva. o fermento do pão, então. Já Porque que se o quando vinho ele não faz parte sentido. do princípio aí de Romanos 14 sobre o fermento, ao meu entender, é sobre a questão de você contaminar algo. Aquilo que Jesus pontuou nos evangelhos, né? Que um pouquinho de fermento leveda toda a massa e tal, faz Exatamente. crescer toda a massa. No Exatamente. sentido que um pouquinho de coisa assim que contamina, a grosso modo, né? Vai contaminando ao ponto de chegar, né, numa proporção grande. Você está entendendo? Então, mas ele traz essa questão ele usou a palavra fermento ali, por quê? Para contextualizar ou não? Porque ele trouxe da onde esse conhecimento de fermento? Não, aí que judaico. Da lei. Você tá entendendo? Da lei. Como Jesus também pontua Ele era isso, fariseu. Ele pontua isso também da lei. pontuou. Quando ele fala Você está entendendo? Da massa ali, né? Isso, Levedar então, a massa, etc. a questão do vinho em si, por que é suco de uva, então? Por que é suco de uva e não é o vinho fermentado, que é o Mas alcoólico? o suco da uva não é chamado de vinho? Não, suco de uva não. Suco de uva é suco de uva. Vinho, para nós aqui, vinho torna-se alcoólico. A palavra em si, vinho, tanto que é diferente. Suco de uva tem álcool? Não tem, porque Então, na ceia é vinho, pastor. Por que é vinho? Porque aparece o vinho. Tem certeza? Tenho, vamos lá. Vamos lá. Não é vinho? Nos 4 evangelhos, vê se fala vinho. Vou deixar você que você Vamos está lá, com o vou lá celular mais rápido você. Vai pro de João. Fala do cálice, né? Ah, o cálice. O cálice. Ele não cita a palavra vinho. Tomou também o cálice, dizendo: Este é o cálice, é a nova aliança, no meu sangue. No meu sangue. Agora vamos partir do E como que era o sangue de dos Jesus? originais aqui, a palavra cálice. Eu acredito que era vermelhinho, né? Imaculado ou não? Sim. Ele tem poder ou não? Puro. Poder para nos purificar de todo pecado, ok? Certo. Se o sangue dele fosse fermentado, como nós citamos Romanos 14, corrupto, e serviria? Não, né? Trazendo para o lado que você citou de Romanos. Realmente né? não aparece a palavra vinho. Não aparece, Não irmão. aparece. Não aparece. Tanto que nem 1 Coríntios, e você leu, não aparece a palavra vinho na ceia. Quando ele vai falar da ceia aqui, propriamente dito. Então, mas se for o suco de uva, então o suco de uva pode embriagar? Não tem como embriagar. Mas por que ele usa a palavra embriaguez? Porque ele está fazendo uma advertência às pessoas que fizeram uso. Porque, ó, no versículo 20... É aí que entra 21. a questão. Isso, é aí que entra a questão que você pontuou. Deixei para falar isso depois. Eu esperei você falar. Aí que entra a questão do discernir. O crente, com todo o respeito, o cristão, o irmão, chapa o globo, né? Que é o termo usado pela comum. Ele se embriaga e vai para a Santa Ceia do Senhor. E vai tomar Santa Ceia embriagado. Ele pode fazer isso? Ele pode, é um problema dele. Mas ele vai estar discernindo o corpo do Senhor? Não, jamais. Então, Como também a aqueles questão que do não entendem o real significado daquilo. Exatamente, irmão. Isso chegou. Você falou agora Eu bacana. acho que, no meu ver, dentro do contexto de 1 Coríntios 11, que é o comer indignamente, né? A pessoa Envolve não, tudo que você já falou aí. Não tá porque ele vai colocar lá embaixo lá. Sim, né? não está Ele discernindo. não está discernindo o quê? Não é uma Por isso que há celebração muitos comum. que, Cristo.
muitos que morrem, muitos que dormem, né? Muitos que estão doentes. Exatamente, porque ele não está discernindo aquilo. E Ele não sabe qual o real significado da ceia. Qual o significado? Tem 2 significados a ceia. Comunhão. Exatamente. Comunhão, a questão de você também ter ali consigo o novo pacto, né? Exatamente. Que aponta para a morte e ressurreição de Jesus. Memorial. E também o ato da ceia, ele é um ato evangelístico. Escatológico, porque lá diz lá, até que ele venha. Exatamente. Então, todas as vezes que a gente senta, que a gente celebra a ceia do Senhor, a gente está anunciando a sua morte e ressurreição e a sua volta, parousia. É a única Exatamente. solenidade Entendeu? imputada Isso para aí. ele. É. Perfeito. Então tem um ato profético também. Perfeito, Entendeu? perfeito. É por isso que eu digo que aquele que não come e bebe do corpo de Cristo não tem pacto com ele. E isso ele pontuou isso lá. Entende, irmão? Exatamente. Mesmo Nesse que esteja sentido. participando, se não tiver ali se não o tiver conhecimento acerca daquilo, inserido no corpo, não tem exatamente, entendimento. Não tem entendimento. Por Ele isso não que sabe o qual que novo nascimento o é real importante. significado daquilo. É importante para a vida da pessoa discernir tudo isso. Por isso que eu pontuei, quem nasceu de novo tem prazer em tudo isso que nós estamos falando aqui, com relação a esse tema que foi maravilhoso que a gente... E eu quero deixar claro aqui, meus irmãos, que eu estou aqui apertando o pastor André, presbítero André, pastor, presbítero, é a mesma coisa, né? Receba. A gente crê que a maioria dos presbíteros, né? E diga-se de passagem, Pedro era presbítero, né? Ele fala isso na sua epístola aos presbíteros, digo eu também, presbítero. Isso. Olha que interessante. Além de apóstolo, ele era presbítero. E na recomendação ali, apostólica de Pedro, ele fala para os presbíteros apacentarem as ovelhas. Isso. Então, logo, quem apacenta ovelhas é presbítero. Igual Jesus que é falou para chamado ele. pastor. Olha que bênção. Né? Então, assim, voltando no assunto. Sim. Eu acredito que a ceia do Senhor, ela tem esses significados que a gente pontuou, né? E assim, o suco da uva ali, ele pode até ser chamado de vinho, né? Mas eu compreendo da mesma forma que o senhor, né? Não era alcoólico. Eu só fiz essas perguntas aqui para poder dar umas alfinetadas nele. Tá certo. Até porque, Ele não vai mais ouvintes, poder passar na adega, pastor, hora que ele sair daqui do até debate. porque, ouvintes, não é porque eu tô falando isso que eu sou a favor da bebida, tá? Eu não bebo. Não, sem né? dúvida. Eu só tô pontuando isso Sangue aqui de boi. para dar uma polemizada no nosso assunto aqui no Sim, podcast. sim, tá certo. Maravilha. Pastor, presbítero André, mestre, doutor, teólogo e professor. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, por tratar dessa temática tão polêmica. Bebo ou não bebo? Polêmica mesmo. Né? Bebo escondidinho, Complexa, né? bebo à vista, né? Mas muito obrigado pela presença do senhor. Espero que a participação do senhor tenha trazido luz a todos que nos assistiram, né? Espero que esses alfinetes do nosso irmão Alexandre aí né, não fique, leve, né? não fique aquela deixa, mas fique com aquele gostinho de quero mais, voltar aqui, vamos tratar de outros para o bem assuntos. Vai trazer outros assuntos aí, que né? aí eu vou pegar o Exato. senhor com mais intensidade. E já queremos lançar o convite para o irmão voltar, Tá né, certo. com outra temática aí, para a Ok. gente tratar aí Muito de boa. mais assunto teológico. Foi muito bom ter o senhor conosco aqui nessa mesa evangelística do Pó de Fé, que o nosso intuito maior aqui é Propagar. ensinar, né, propagar e evangelizar tudo o que é concernente à palavra e ao reino de Deus até que Jesus venha. Meu irmão, considerações finais, se o senhor quiser falar acerca do vinho, bebo ou não bebo, a palavra é toda sua, por nosso certo. irmão Alexandre, a gente encerra esse episódio aí do Tá podcast. certo. Para vocês que acompanharam esse bate-papo maravilhoso, bíblico aqui que tivemos, tentando, à luz das Escrituras, esclarecer acerca desse tema tão complexo, eu quero deixar para que você examine-se a si mesmo todos os dias, e inclusive com relação e concernente ao seu novo nascimento. Questione, né,
Eu creio que uma pessoa que nasceu de novo, ela, ainda que porventura tenha o desejo de degustar, que ela ore a Deus. É um conselho, né, particular meu, para que ela venha abster-se, né? E para que você futuramente não corra o risco de ter uma complicação na sua saúde, que com certeza medicinalmente falando, né, traz consequências para o ser humano, danosos, a longo prazo, e espiritualmente pode sim estar trazendo alguma dificuldade em alguma área na sua vida, no que diz respeito a entender os mistérios de Deus com mais profundidade, né? Não que impeça você de buscar a Deus a fim de esclarecer melhor esse assunto. Mas é um conselho que eu dou. E com certeza não vai fazer falta na sua vida. Você continuará sendo uma bênção para o reino e um instrumento, né, nas mãos de Deus. E um exemplo de quem serve a Deus com integridade, com sinceridade. E o nome do Senhor é glorificado, né? Agradeço de coração o convite, nosso professor Alexandre, nosso irmão querido, evangelista Rafael, irmão amado, que conhecemos hoje, mas aprendemos já de imediato a amar e respeitar, a todos os irmãos aqui da equipe, e eu fico grato e espero, né, poder contribuir uma próxima oportunidade. Um abraço a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Nosso irmão Alexandre. Amém, amém. Glória a Deus. É uma honra ter o senhor aqui conosco, viu, presbítero André? Fizemos já alguns convites, né, para o senhor e prove a Deus aí que o senhor estivesse conosco hoje, trazendo mais uma porção aí da palavra de Deus, mais um conhecimento, que assim, é proveitoso, né? Diga-se de passagem. Muito bacana. Tem muitas pessoas que têm muita dúvida em relação a esse assunto. Verdade. Se pode, se não pode beber. Foi muito bacana ter o senhor aqui conosco, né, Rafael? Com certeza. Que não fique somente nessa vez, né? Tenha outras, né? Trazendo alguns outros assuntos aí que, diga-se de passagem, são polêmicos, né? Sim. Que vai contribuir certamente para o entendimento de milhares de pessoas. Sim. Eu creio que esses vídeos, essa programação, ela vai se expandir de uma forma excepcional. E creio que Deus vai abençoar nossas vidas e Deus abençoe o senhor sempre. Amém. Agradeço também a oportunidade, o evangelista Rafael. Depois a gente está aqui, né? Dando as alfinetadinhas. É sempre um prazer estar nessa mesa. E é isso aí. Deus abençoe os ouvintes. Ficam todos aí com a paz do Senhor Jesus. Um abraço. Um abraço. Deus abençoe. Espero que essa programação possa ter te abençoado. E se ficou alguma dúvida, tem algum comentário, algum acréscimo, ou assunto que você quer ver aqui na mesa do Pode Fé, comenta aí no vídeo, manda para nós, entre em contato. Deus abençoe sua vida. Até o próximo episódio.